Sejam bem-vindos ao meu canal Amiguru Minora. Na aula de hoje vou ensinar a confeccionar essa linda bolsinha em forma de flor. Vamos abrir. Ela é espaçosa. Ela tem 9 centímetros de diâmetro, daqui a aqui 9 centímetros. E a alça possui 28 centímetros com um total de 48 folhinhas. O material utilizado para a confecção dessa bolsa foi fio da cor rosa pink, fio da cor branco e fio da cor canário. Também utilizei tesoura, agulha para tapeçaria, agulha de crochê 2,5 milímetros e marcador. Também utilizei esse botão, porém vocês podem escolher o botão da sua preferência. Espero que vocês gostem, façam comigo, se inscrevam no canal, compartilhem, deem like para que eu possa trazer mais trabalhos como este. Vamos à aula. Pessoal, eu já fiz uma parte da nossa bolsa e vou confeccionar com vocês a outra parte. Temos que fazer duas iguais. Vou iniciar o trabalho com o fio amarelo da cor canário, agulha para crochê de 2,5 milímetros ou 2,5. Faço anel mágico e dentro do anel mágico vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Logo, vou continuar fazendo 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Façam seus 11 pontos altos. Vou fazer os meus e volto com vocês. Terminei de fazer os 11 pontos altos, vou fechar o anel mágico. Em total, fiquei com 12 pontos, porque as 3 correntinhas, elas são como se fosse um ponto alto. E mais 11 são 12 pontos altos que temos em total. Vou fechar na primeira, segunda, terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E no mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. No mesmo ponto onde começamos as 3 correntinhas, eu faço um ponto alto. E agora, eu continuo trabalhando 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ou seja, aumentos. Em total, eu vou fazer 12 aumentos, que seriam 2 pontos no mesmo ponto de base. Façam seus 12 aumentos, vou fazer os meus e volto com vocês. Terminei os 12 aumentos e vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 e fecho na terceira correntinha. Vou puxar o fio, agora eu vou fechar o anel mágico totalmente. Vou cortar o fio. Vamos fazer o fechamento da seguinte maneira. Eu vou pular essa corrente, vou introduzir na segunda corrente de trás para frente. Volto por onde está saindo o fio, de trás para frente também. E vou puxar formando uma correntinha falsa. E vou inserir aqui. Agora, pessoal, vamos esconder para arrematar esses fios. Colocamos por dentro de alguns fios. Fazemos um nó. Levei junto onde está o outro fio. Fazemos um nozinho para que não solte. O outro bem apertado. E vou esconder esses 2 fios também dentro de alguns pontos. Vamos vir aqui, fazer um arremate. Pronto. Cortamos o fio rente e já está pronto o miolinho da nossa flor. Com o fio rosa pink,
Vamos inserir em algum ponto aleatório. Vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. No mesmo ponto de base, vamos arrematando o fio que sobrou, vamos fazer outro ponto alto no mesmo ponto de base. Agora, vamos fazer um ponto alto e um aumento. Novamente, um ponto alto e um aumento. Aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base. Façam até o final da carreira um ponto alto, um aumento. Eu vou fazer aqui os meus e volto com vocês. Cheguei no final, terminei com um aumento e aqui eu vou fazer um ponto alto. Deu justinho, ó. Começamos com aumento, terminamos com um ponto alto. Eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Terminei a terceira carreira com um total de 36 pontos altos. Novamente, começo 1, 2, 3. E aqui, pessoal, novamente vamos trabalhar um ponto alto e um aumento. Já fiz o ponto alto, vou continuar com o aumento. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um aumento. Um ponto alto e um aumento. Façam até o final da carreira um ponto alto, um aumento. Vou fazer os meus e volto com vocês. Cheguei no final, fiz o aumento, o ponto alto sozinho e agora eu vou fazer um aumento no último ponto. E iniciamos com um ponto alto, um aumento. Então, terminamos com 2 pontos altos ou aumento, né, no mesmo ponto de base. Vou fechar 1, 2, 3 na terceira correntinha. Terminamos a quarta carreira com um total de 54 pontos. Iniciamos a quinta carreira, fazemos 1, 2, 3 correntinhas. E fazemos um ponto alto no próximo ponto. Ou seja, 2 pontos altos e um aumento. Nesta carreira, vamos fazer 1, 2 pontos altos e um aumento. 2 pontos altos e um aumento. Novamente, 1, 2 pontos altos e um aumento. Façam a sua carreira de 2 pontos altos e um aumento. Vou fazer a minha e volto com vocês. Cheguei no final da carreira, fiz os 2 pontos sozinhos e agora vou fazer um aumento. Porque iniciei com 2 pontos sozinhos. Faço o fechamento na terceira, 1, 2, 3, correntinha, com um ponto baixíssimo. Terminei a quinta carreira com um total de 72 pontos altos. A sexta carreira, vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumentos, sem diminuições, em um total de 72 pontos. Faço 3 correntinhas, no próximo ponto, começo a trabalhar os 72 pontos, sem aumentos e sem diminuições. Faça a sua carreira de 72 pontos, vou fazer a minha e volto com vocês. Terminei a carreira número 6 com um total de 72 pontos altos. Fecho na primeira, segunda, terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Pessoal, aqui vamos mudar um pouquinho. Vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas e logo vamos fazer 11 pontos altos. Em total, vamos fazer 12 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos altos. E daqui para frente, vamos fazer um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E vamos fazer
5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Agora, fazemos um aumento. Façam até o final da carreira 5 pontos altos e um aumento. Vou fazer a minha e volto com vocês. Cheguei no final da carreira número 7 e vou fazer nesse último ponto, onde é o ponto baixíssimo da anterior carreira, vou fazer um aumento. Terminamos a carreira número 7 com um total de 84 pontos. Vou fechar na terceira correntinha e vou fazer 1, 2, 3. Iniciamos a carreira número 8. Na carreira número 8, vamos fazer 84 pontos altos, sem aumentos e sem diminuições. 1, 2, 3, 4. Façam a sua carreira de 84 pontos altos, sem aumentos, sem diminuições. Vou fazer a minha, volto com você. Cheguei no final da carreira número 8 com um total de 84 pontos. Vou fechar na terceira correntinha, 1, 2, 3, com um ponto baixíssimo. No mesmo ponto, vou fazer uma correntinha e um ponto baixo. No próximo ponto, prestem bem atenção, porque é o ponto que está do ladinho, faço outro ponto baixo. Agora, pessoal, vamos fazer meio ponto alto. No próximo ponto, um aumento de ponto alto, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um aumento de ponto altíssimo. Olhem como eu faço o ponto altíssimo. Laça, puxa uma, puxa duas e duas. No próximo ponto, um aumento de ponto alto. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, fazemos meio ponto alto. E agora, vamos fazer 1 e 2 pontos baixos. No próximo ponto, meio ponto alto. No próximo ponto, aumento de ponto alto. 1 e 2 pontos altos. No próximo ponto, aumento de ponto altíssimo. Um ponto altíssimo no mesmo ponto de base, outro ponto altíssimo. No próximo ponto, um aumento de ponto alto. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um meio ponto alto. Iniciamos novamente. 1 e 2 pontos baixos. Meio ponto alto, aumento de ponto alto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, aumento de ponto altíssimo, 2 pontos altíssimos no mesmo ponto de base, aumento de ponto alto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, meio ponto alto e novamente 1 e 2 pontos baixos. Façam até o final da sua carreira essa sequência de 2 pontos baixos, meio ponto alto, aumento de ponto alto, aumento de ponto altíssimo, aumento de ponto alto, meio ponto alto e novamente 2 pontos baixos. Façam até o final, vou fazer a minha e volto com vocês. No total, vamos ficar com 3 pontos baixos. O último ponto baixo, o primeiro do início da carreira e o segundo. Vou fazer o fechamento no primeiro ponto baixo do início da carreira e fecho com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e no mesmo ponto de base, vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, 2 pontos baixos. No próximo ponto, o terceiro ponto baixo. Vão ser 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer meio ponto alto. Agora, no próximo ponto, vamos fazer um triplo aumento de ponto alto. Um ponto alto no mesmo ponto de base, 2 pontos altos, e no mesmo ponto de base, o terceiro ponto alto. Agora, vamos fazer um aumento de ponto altíssimo, ou seja, 2 pontos altíssimos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, aumento de ponto altíssimo no mesmo ponto de base. 2. No próximo ponto, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3.
No próximo ponto, meio ponto alto. Agora, fazemos 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Voltamos, meio ponto alto. Aumento triplo de ponto alto. 1, 2 e 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Aumento de ponto altíssimo. 1 ponto altíssimo e 2 pontos altíssimos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, aumento de ponto altíssimo. 1 ponto altíssimo e 2 pontos altíssimos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3. Próximo ponto, meio ponto alto. E agora, pessoal, voltamos. 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vou fazer a sequência mais uma vez com vocês. E depois vocês vão fazer até o final da carreira, essa mesma sequência. Próximo ponto, meio ponto alto. Próximo ponto, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2 e 3 pontos altos. Próximo ponto, um aumento de ponto altíssimo, ou seja, 2 pontos altíssimos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, aumento de ponto altíssimo, 1 e 2 pontos altíssimos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, 3 pontos altos no mesmo ponto de base, 2, 3. Próximo ponto, meio ponto alto. E começamos novamente a mesma sequência, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Façam até o final da carreira essa sequência. Vou fazer a minha e volto com vocês. Cheguei aqui no final, fiz o meu meio ponto alto. E aqui está o ponto baixíssimo que fizemos na anterior carreira. Eu venho e faço o fechamento no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Vou puxar o fio, corto o fio e vamos arrematar. Temos esse pontinho daqui, venho no seguinte ponto, de trás para frente, eu vou puxar e vou inserir a agulha de trás para frente novamente por onde está saindo esse fio. Aqui. E puxa. Fazemos um pontinho falso. Venho aqui, insiro e vou arrematar aqui dentro. Pessoal, eu vou deixar esse fio aqui atrás para poder colocar o botão. Deixar ele aqui. Aqui. Botãozinho a gente vai colocar aqui, onde inicia e finaliza o tecido, para que assim a gente possa disfarçar esses pontinhos, assim. Agora, vamos unir ambas partes. O avesso de uma parte com o avesso do outro. Pessoal, verifiquem que as 3 correntinhas de cada carreira fiquem no meio, atrás igual. Então, temos 1, 2 pétalas, tá aqui as 3 correntinhas, 1, 2 pétalas. E vamos marcar nessa pétala daqui, entre o ponto meio alto e o ponto baixo. E na outra, igual, entre o ponto meio alto e o ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Aqui está a linha do meio. Entre o ponto meio alto e o ponto baixo, vamos inserir a nossa agulha. E aqui atrás, entre o ponto meio alto e o ponto baixo, inserimos a agulha também. E vamos trabalhar da seguinte forma. Com fio branco,
Eu vou laçar e vou fazer um ponto baixíssimo. Vocês precisam ter cuidado de inserir igual em ambos lados. Aqui. Eu fiz o ponto baixíssimo. Se vocês perceberem, ele está pegando o meio ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, vou fazer um aumento de ponto baixo, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou fazer outro aumento de ponto baixo, 2 pontos no mesmo ponto de base, pegando os dois lados. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos, 1, 2, e vou fazer 2 aumentos de pontos baixos. 1, aumento de ponto baixo, outro aumento de ponto baixo, e aqui vamos fazer 2 pontos baixos. Um ponto baixo e 2 pontos baixos. Agora, cheguei no meio ponto alto. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, pessoal, aqui está o meio ponto alto e eu fiz o baixíssimo. Um baixíssimo, 2, 3, 4, 5. E vamos incluir o meio ponto alto que está aqui, 6 baixíssimos. Aqui atrás também está o meio ponto alto. Então, fazemos em total 6 baixíssimos. Agora, vamos fazer 2 pontos baixos. Um ponto baixo, outro ponto baixo, 2 pontos baixos. Sempre tem que verificar o outro lado para ver que está indo da forma correta. Agora, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Ou seja, 2 aumentos. Um aumento e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 2 aumentos. Continuamos fazendo 1 e 2 pontos baixos. Novamente, aumento de ponto baixo. Primeiro aumento de ponto baixo, 2 pontos no mesmo ponto de base. Segundo aumento de ponto baixo, 2 pontos no mesmo ponto de base. Fazemos 2 pontos baixos, 1, 2. 2 pontos baixos. Pessoal, chegamos novamente no meio ponto alto. E começamos a fazer baixíssimos. 1, ponto baixíssimo, 2, 3, 4, 5 e chegamos novamente no meio ponto alto. Nele, fazemos o 6º baixíssimo. 6 baixíssimos. Iniciamos a sequência novamente. Um ponto baixo e 2 pontos baixos. Agora, 2 aumentos de ponto baixo, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Primeiro aumento de ponto baixo e iniciamos o segundo aumento de ponto baixo. 2 aumentos de pontos baixos. Vamos continuar fazendo 2 pontos baixos separados. 1, 2. Agora, novamente, 2 aumentos de pontos baixos. Aumentos são 2 pontos no mesmo ponto de base. 1 e 2.
Fazemos 2 pontos baixos. 2. Chegamos aqui no meio ponto alto, vamos fazer 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 e chegamos novamente no meio ponto alto. Continuamos fazendo o 6º ponto baixíssimo. Agora, vamos continuar, vou fazer com vocês mais uma vez a mesma sequência, para que vocês consigam entender. Fiz os 6 pontos baixíssimos, vou fazer 2 pontos baixos separados. 1, 2. Agora, vou fazer 2 aumentos de pontos baixos. Um aumento, são 2 pontos no mesmo ponto de base. E vamos fazer o segundo aumento. Segundo aumento. Vamos fazer 2 pontos baixos. 1 e 2 pontos baixos. Fazemos novamente 2 aumentos de pontos baixos. São 2 pontos no mesmo ponto de base. Um aumento de ponto baixo, segundo aumento de ponto baixo. Fazemos 2 pontos baixos. 1, 2. 2 pontos baixos. Agora, chegamos novamente no meio ponto alto. E vamos fazer 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 e chegamos no meio ponto alto, fechamos com o 6º ponto baixíssimo. Pessoal, façam essa sequência até aqui. Chegando aqui, eu volto com vocês. Eu vou fazer a minha e volto com vocês. Cheguei no final, vou tirar o marcador. E aqui está o ponto meio alto. Então, eu faço o último baixíssimo e vou continuar trabalhando só nesse lado, com a mesma sequência. Já fiz um baixíssimo, 2 baixíssimos, 3, 4, 5. Cheguei no meio ponto alto, faço o último baixíssimo. Vou fazer 2 pontos baixos, 1, 2. Agora, 2 aumentos de pontos baixos, um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, e 2 aumentos de ponto baixo. Faço 1 e 2 pontos baixos. Novamente, 2 aumentos de ponto baixo, um aumento de ponto baixo e 2 aumentos de pontos baixos. Faço 1 e 2 pontos baixos. Cheguei aqui no meio ponto alto, começo a fazer os baixíssimos. E continuo a sequência de 6 baixíssimos, 2 pontos baixos, 2 aumentos de pontos baixos, 2 pontos baixos, 2 aumentos de pontos baixos, 2 pontos baixos, 6 baixíssimos, até chegar aqui. Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui no final. Aqui temos o meio ponto alto. E o que eu vou fazer? Eu vou vir desse lado, vou inserir a minha agulha no meio ponto alto que está aqui e vou fazer um baixíssimo, fechando esse lado. Aqui faço novamente, eu vou fazer uma observação. Se caso você talvez pulou algum pontinho, quando estava fazendo aqui a base de cor pink, você simplesmente diminui aqui, ó, diminui os baixíssimos. Por exemplo, se for 6, diminui para 5, tá? E continua fazendo a mesma sequência que dá certo, tá bom? Pode acontecer, às vezes a gente pula algum pontinho. Então, continuamos aqui atrás trabalhando igual trabalhei aqui. E fazemos o seguinte, já fiz um baixíssimo, faço 2, 3,
4, 5, cheguei novamente no meio ponto alto e faço o sexto baixíssimo. Se no caso não acontecesse isso, eu faria só 5 baixíssimo, tá bom? Então, vamos continuar. Agora, vamos fazer 1, 2 pontos baixos, um aumento de ponto baixo, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, outro aumento de ponto baixo, 2 pontos baixos separados, 1 e 2, 2 aumentos de ponto baixo, um aumento, 2 aumentos, 2 pontos baixos separados, 1 e 2. Cheguei novamente no meio ponto alto, começo a fazer a sequência de 6 baixíssimos. Façam essa sequência até chegar aqui, eu vou fazer a minha, quando eu terminar, volto com vocês. Cheguei aqui no final e vou inserir a minha agulha, onde está saindo esse último pontinho. Vou fazer o baixíssimo, vou vir para este lado, nesse pontinho daqui, e vou fazer outro baixíssimo para que os dois lados fiquem igual. Agora, vamos cortar e vamos fazer o arremate. Aqui, eu vou inserir aqui e venho aqui para trás. Pessoal, aqui fica fácil o nosso arremate, porque os pontinhos ficam escondidos. Então, fica imperceptível. Vou passar aqui. Aqui, vou separar esses dois. Vamos dividir o fio para fazer o nozinho. Vou avançar só com um lado para este lado daqui. E vou fazer 2 nozinhos, 1 e 2. Agora, vamos colocar o fio novamente na agulha. Escondemos novamente, somente pegando os branquinhos. Corta o fio. Faça a mesma coisa com esse fiozinho que está aqui. Coloque para dentro e faça o arremate aqui atrás. Arrematado os dois lados, vamos colocar o botão. Eu vou avançar mais um pouquinho para chegar aqui. Estamos no meio, então vou inserir aqui. Gente, vocês escolham o botão da sua preferência, tá? Eu gostei desse daqui. Comprei num armarinho. Entre tantos que escolhi, eu preferi esse daqui, tá bom? Então, vocês escolham o botãozinho que vocês gostarem mais. Vou prender bem direitinho, né? Pra não soltar. Uma bolsa pra criança, então, melhor ele ficar firme. Agora, faz o arremate e pronto. Olha que belezinha, gente. Ficou lindo, né? Aqui vou separar os meus fios novamente. Vou passar por debaixo dos pontinhos que fiz na costura. Agora, vamos fazer um nó. Bem apertadinho. 2. Podem esconder os fios por baixo do mesmo ponto. Pronto. Corta a rente e já está. Olha que belezinha, gente. Agora, vamos fazer a alcinha. Eu vou inserir por detrás desse ponto baixíssimo e com fio rosa pink, eu vou deixar um pedaço grande para poder fazer o arremate.
eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Eu laço, venho no mesmo lugar e vou fazer um ponto altíssimo, porém não vou fechar. Eu lacei, tirei uma, eu vou tirar 2 e vou deixar essa última alça. Laço de novo. Eu vou tirar 1, 2 e deixo essa alça aqui novamente. E vou fazer mais uma vez, porque ele é uma bolsa grandinha, então precisa ter uma alça reforçada. Insiro, puxa, puxa 1, puxa 2 e agora eu vou fechar os 4 pontinhos. Novamente, 1, 2, 3. Laça, insere em todas elas e puxa 1, puxa 2. Laça, insere em todas as 4 alcinhas que tem aqui, puxa 1, puxa 2. Laça, insere nas 4 alcinhas daqui, puxa 1, puxa 2, agora tira todas. E vamos continuar fazendo. 1, 2, 3. Laça, insere em todas as alcinhas, que são 4, e puxa fio, tira 1 e tira 2. Novamente. Tira 1, tira 2. Opa, essa daqui não. Mais uma vez. Insere nas 4 alcinhas. 1, 2 e agora vai puxar os 4 pontinhos que ficaram em aberto. 1, 2, 3. Laça, insere nas 4 alcinhas. Puxa, tira 1, tira 2 e deixa essas 2 alças sem trabalhar. Novamente. Lacei, puxei 1, puxei 2. Novamente, são 4 pontinhos em cada folhinha. 2 e ficou as 4, fecha tudo. Agora, 1, 2, 3. E vamos trabalhando dessa forma até alcançar o tamanho desejado. Façam a sua alça, eu vou fazer a minha. Quando eu chegar no final, eu falo quantas eu fiz. Terminei, fiz 48 folhinhas e ela está medindo. Vamos ver aqui. Em total, 28 centímetros. Ela tem 28 centímetros de comprimento. A nossa bolsa, ela tem 9 centímetros de diâmetro. Daqui aqui são 9 centímetros, daqui aqui são 9 centímetros. Então, agora vamos fazer o seguinte. Ajusta direitinho a alça, para que ela não fique torta. E vamos vir aqui. Assim. Colocamos aqui, deste lado. Venho por detrás desse ponto baixíssimo. Porque ela tá aqui começando na parte da frente. Então, vamos fazer a mesma coisa para ela ficar na frente. Puxa fio e faz um baixíssimo. Cortamos o fio. Vamos inserir na agulha. E vou entrar aqui. Vem aqui do lado. E vamos prender aqui também. Pra que ela fique assim, ó. Coloco o fio aqui dentro e vamos arrematar. Se vocês quiserem, vocês podem dar mais pontinhos, né? Para que ela fique bem firme e não solte, porque ela é pesadinha. Então, vou fazer mais um pontinho aqui. E agora, vou arrematar.
Vou passar no meio desses fios. Vocês podem passar quantas vezes vocês quiserem e fazer um nozinho. Eu vou fazer um pouco mais para baixo da superfície, né? Para que ele fique escondido. Aqui. E vamos arrematar novamente entre os pontinhos. Podemos pegar os rosa, né? O rosa pink. E vamos arrematando. Pronto. Corta a rente. E olha que belezinha. Agora, vamos fazer as correntinhas para prender o botão. O botão, ele se encontra na primeira, segunda e aqui a terceira. Entre a segunda e a terceira carreira, após as pétalas. Essas duas são das pétalas, aqui temos 1, 2 e 3. Bem no meio, onde estão as correntinhas de início de cada carreira. Vamos ver aqui atrás, estão as pétalas, então 1, 2 e a terceira vai ser aqui. Pessoal, ó, aqui tá as correntinhas, eu vou vir aqui no ponto do lado e vou sair aqui, vou pegar em total 3 pontos. Deixa fio para o arremate e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui vamos subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos ver. 16, 17, 18, 19, 20. Então, ela viria assim. E vamos continuar. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos vir aqui. 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Passou. 36, 35, 34 correntinhas. Ela precisa ficar firme. Pessoal, por que que eu estou contando? Vou fazer 33 correntinhas, porque ela tem que puxar um pouquinho, né? Para não soltar. Por que que eu estou contando com vocês? Porque cada um de nós tem um ponto diferente. Uns têm o ponto mais solto, outros mais apertado. Então, no meu caso, são 34 correntinhas para que possa fechar, tá? E não fica nem apertado, nem muito folgado. Eu vou fazer mais uma só, 35. Então, aqui eu venho novamente, aqui e saio aqui. Peguei os 3 pontos e vou fazer o baixíssimo. Aqui eu vou fechar com baixíssimo. Puxa o fio. Vamos tirar. E vamos costurar. Eu venho para este lado. Vou abrir, né, pessoal? Senão a gente não vai conseguir trabalhar. Pronto. E essa daqui também vou puxar aqui. Assim. Colocamos o fio na agulha. Vou inserir novamente aqui. Você pode deixar mais firme se você quiser, tá bom? E eu venho aqui novamente, opa. E venho aqui novamente. Agora, eu vou pegar os pontinhos por onde trabalhamos a alça e vou fazer um nó. 1, 2.
E vamos esconder os fios. Aqui. Escondendo também, né, o nozinho. Mais uma. Pronto, agora a gente pode passar por alguns fios, né, por alguns pontinhos. E pronto. Corta a rente. Ficou assim. Olha que belezinha, gente. Ficou um charme, né? Aqui atrás. Vamos abrir. Espero que tenham gostado e que tenham feito junto comigo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar like, compartilhar, para que eu possa trazer mais trabalhos para vocês.